Meus queridos, eu já começo dizendo que a paciência tudo alcança. A paciência tudo alcança. Você sabe o que muitas vezes tem lhe feito, tem impedido de você conquistar aquilo que Deus já havia determinado para você? A falta de paciência, a sua impaciência. E se tem uma coisa que o inimigo da nossa salvação, se tem uma coisa que o maligno ele é paciente. Ele sabe, ele espera a hora certa para atacar. Ele primeiro lhe conhece as suas fraquezas, não é? E então ataca. Ele é paciente. O grande desafio, poderíamos então assim dizer, é que você o vença, não é? Pela paciência, você seja ainda mais paciente. Nós precisamos aprender a esperar em Deus, a esperar no Senhor. Outro dia, eu meditando sobre a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e se nós fizermos ali, isso aqui uma Lexio Divina, tá? Isso aqui um momento de meditação que eu fazia, e de certo modo nós podemos dizer que os nossos primeiros pais, eles pecaram e caíram ali, porque também não tiveram a paciência, não esperaram. Quiseram, não é, por usurpação, quiseram ser como Deus, mas usurpando ali a glória de Deus, algo que Deus já queria lhes conceder. Deus queria revesti-los de divindade, Deus queria conduzi-los, revesti-los então dessa divindade, mas existe um tempo para cada coisa, é o tempo de Deus. Não é isso que nós vemos hoje, não é? Nós somos filhos de Deus, somos filhos no Filho. Aquilo que Jesus é por natureza, nós somos por adoção, nós nos tornamos por graça. Como diz São João da Cruz, não é? Somos deuses por participação, não por natureza, mas por participação. Estou aqui citando um doutor da igreja, São João da Cruz, não é? Somos então, o Senhor nos reveste dessa divindade por participação. Então, nossos primeiros pais pecaram por orgulho, não é? Mas caíram ali no ardil da serpente infernal, na inveja do maligno, mas de certa maneira quiseram antecipar, usurpar essa glória de Deus, a qual Deus já queria revesti-los dessa glória. Mas eu digo tudo isso para exatamente ilustrar aqui, dizer para você quantas graças e bênçãos você acaba desperdiçando por falta de paciência. E o que dizer então daquela paciência no meio da tribulação? Não é isso que São Paulo nos exorta? Pacientes na tribulação, como está lá na carta aos Romanos. Pacientes na tribulação. Sempre que eu vou pregar sobre este tema, me vem ao coração aquela frase do Padre Léo, quando diagnosticado com câncer. Você lembra o que ele disse? Ele falou assim: eu não quero perder um minuto deste câncer. Eu não quero desperdiçar um minuto dessa enfermidade. Olha a sabedoria com a qual falou o Padre Léo. Eu não quero desperdiçar um minuto dessa enfermidade. Entende isso aqui? Você consegue perceber que existem lições que nós só vamos aprender na escola do sofrimento. É verdade que você não foi criado para a Sexta-feira Santa. Nós fomos criados para a ressurreição. Nós ressuscitaremos com o Senhor, mas é verdade também que nós não podemos chegar ao domingo sem passarmos por esta sexta-feira. Como haveria ressurreição se não houvesse ali antes a morte do Senhor? Então veja, nós vamos sentar também na escola do sofrimento. Há lições que só virão por aí. Mas nós não somos destinados a permanecer para sempre aí. Nós somos votados à ressurreição, à glória de Deus. A Madre Kelly, que muitas vezes nos fala isso aqui, tudo é graça. Existem aquelas que são gloriosas, mas existem aquelas também que são dolorosas. Mas tudo é graça. Eu não sei o que você hoje está passando, o que você está enfrentando, mas saiba, tudo é graça. Até mesmo esta enfermidade, irmã Maria Raquel, é graça. Até mesmo essa notícia de uma demissão é graça. Até mesmo essa dificuldade, essa tribulação, tudo é graça. Sobretudo, como é que é aquela lição? Tudo que acontece te favorece. Quando você não se aborrece, a Deus logo agradece. É claro que
o pecado não é querer de Deus. Mas as consequências, mas aquilo que, não é, aquelas dores que advêm das nossas más escolhas, Deus vai se utilizar de tudo isso. Deus não vai desperdiçar. Eu dizia outro dia à irmã Maria Joana, Deus é incrível, né? Ele aproveita tudo, até não sei como é que fala aí na sua terra, que a gente fala o bagaço, né, da laranja. Eu não sei como é que chama aí na sua terra, mas Deus, Ele aproveita tudo. Deus não desperdiça nada. Ele vai usar a casca, Ele vai usar o sumo, Ele vai usar o bagaço, Ele vai usar o caroço. Ele já percebeu que na natureza tudo se aproveita, nada se desperdiça? Deus se utiliza de tudo, de tudo. E é impressionante como aquela palavra, Romanos 8, 28, você que está aqui comigo nessas formações, se tem um versículo que você vai decorar ao longo desses 40 dias, é esse, Romanos 8, 28, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então o que é que você tem que fazer? Estar atento para crescer no amor de Deus. Meus queridos, tudo isso para introduzir você neste capítulo 21 do seu livro, do Combate Espiritual à Paz Interior, pelo desejo de livrar-nos daqueles trabalhos que sofremos com paciência e do modo de guardar nossas paixões para que nos possam aproveitar. Veja, Dom Laurence está dizendo o seguinte, não é? Digamos que é natural nós queremos então nos livrar daquilo que é dificuldade. Nós queremos então nos livrar daquilo que é difícil. Mas nós precisamos vencer este sentimento e precisamos aproveitar. Por isso que eu dizia, citava o Padre Léo, eu não quero desperdiçar um minuto dessa doença. Eu não quero que ela se prolongue, nem que ela tenha uma duração mais curta do que o Senhor planejou. Eu quero viver exatamente da vontade de Deus. E se tem algo para o Senhor me ensinar nessa escola do sofrimento, eu quero aprender todas as lições. Porque tudo concorre para o bem daquele que ama o Senhor. Você está entendendo isso aqui? Nós poderíamos de repente você querer de repente se livrar daquela cruz que hoje toca a sua vida. Mas muito mais do que se livrar dela, é poder aprender com ela tudo que o Senhor quer te ensinar. Peraí, Deus está falando por meio desta tribulação ou não está? Deus está falando por meio dessa dificuldade. Deus está falando comigo por meio dessa adversidade. Perceba que os israelitas vão caminhar 40 anos no deserto. Eles serão duramente provados naquele deserto. O Senhor vai renovar aquele povo. Aquele povo será purificado. Eles poderiam ter empreendido aquele caminho num tempo muito menor. Se eu não me engano, em uma semana. O caminho que os israelitas percorreram no deserto, saindo da terra da escravidão do Egito, para entrar na terra prometida, uma terra onde mana leite e mel, a terra da promessa do Senhor, era um caminho que poderia ser percorrido em média em uma semana. Confirma esse dado para mim, Maria Joana. Mas acontece que este povo caminhou por 40 anos. Gente, isso é impressionante. Uma travessia que poderia ser feita em poucos dias. Mas este povo levou então aí todo esse tempo. Por quê? Não é porque Deus tinha necessidade, mas eles precisavam daquele tempo. Eles precisavam das dificuldades do caminho. Eles precisavam para crescer na fé, para abandonar a idolatria, para aprender que Deus era o único Deus verdadeiramente, o Deus vivo. Eles precisaram passar por toda aquela experiência para de fato estarem preparados para entrar numa terra prometida. Deus te prepara também por meio do sofrimento. Deus te prepara para coisas grandiosas por meio também da dor que hoje visita a sua vida. O que é que Dom Lourenço Scupoli está nos dizendo hoje? Não queira se livrar desta cruz. Queira ser redimido nela. Não queira livrar-se das dificuldades do caminho. Queira aprender com eles. É a própria Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, que vai dizer: se quiser-me, Senhor, enviar sofrimento, dai-me forças para suportar. Eu não vou virar o rosto. Eu não vou virar o rosto. Eu vou permanecer aqui contigo. Mas se quiseres então enviar-me sofrimentos,
Eu só te peço uma coisa: dai-me forças para suportá-los. Preste atenção no que o Senhor está hoje te dizendo neste dia. Nós vivemos num tempo de grandes incertezas, pressões. Nós somos pressionados o dia inteiro, não é verdade? Quando não uma pressão, essa pressão que vem de fora, mas essa pressão que nós mesmos nos fazemos, precisamos ser o melhor em tudo, precisamos estar sabendo de tudo, precisamos estar atualizados o tempo todo. Eu não sei quem foi que disse isso, mas você acabou acreditando nisso. Não é? Se você não está atualizado todo momento, se você não está sabendo de tudo, se você não está dando conta de tudo, parece que você ficou para trás, parece que você está fora. Então aí é do que está acontecendo, enfim, é uma grande pressão. E o que é que acontece? Acabamos adoecendo. E a verdade é que os problemas estão aí, problemas familiares, dificuldades financeiras, angústias interiores, é a tentação. A tentação é sempre a mesma, desejar que o sofrimento acabe o mais rápido possível. Veja, no meio desse turbilhão de coisas, ansiedade, pressão, dificuldade, a tentação é sempre a mesma, desejar que o sofrimento acabe o mais rápido possível. É ou não é? Eu queria sair logo desse hospital. Eu queria que o meu esposo voltasse logo, não é, para casa. De repente eu queria que o meu filho fosse liberto logo. Nós queremos. E eu tenho certeza que Deus quer realizar tudo isso. Deus te quer curado. Deus quer o seu casamento restaurado. Deus quer o teu filho liberto. Mas existe um processo pelo qual nós precisamos passar. Deus não vai usar filtro. Deus não vai mascarar uma situação. Não, sabe aquela coisa linda por fora, mas podre por dentro? Quantas vezes você vai ver isso, por exemplo, numa postagem de Instagram, não é? A família linda por fora. Mas como está aquela família por dentro? Na foto é uma beleza. Mas como está o relacionamento? Como está o dia a dia? Como está nos bastidores? Como está aquilo que a câmera não mostra? Deus não vai fazer isso. Deus não vai mascarar. Não, Deus vai operar uma transformação a partir de dentro. E isso aqui Ele não faz sozinho, embora Ele pudesse. Mas Ele precisa de mim, Ele precisa de você. Por isso que São Paulo vai dizer, nós somos chamados a colaborar com a graça de Deus. Então, há um processo e nós vamos precisar respeitar esse processo. No entanto, a paciência, que é uma virtude rara em tempos como o nosso, nos convida a ver o sofrimento com outros olhos. É muito importante você perceber aquilo que hoje é fraqueza em você. Aquilo que hoje é fraqueza em você e começar a trabalhar, começar a colaborar com a graça de Deus. Porque se não for dessa maneira, vai ser ainda mais difícil lá na frente. Por exemplo, alguém que é dado ao orgulho. Filho, começa a lutar contra isso agora, não é? Todos nós trazemos esse germe do orgulho dentro de nós, mas alguns, isso, não é? Se dá de maneira muito superabundante. Começa a trabalhar isso em você. Se o que você percebe é impaciência, você é impaciente com tudo, começa a trabalhar isso em você. Sabe por quê? Senão, vai ser duro demais. Vai ser duro demais lá na frente, porque você não vai entrar no céu com essa dificuldade. Vai ter que lapidar e é aqui mesmo. E o que é que Deus vai precisar fazer, não é? Para que você possa, você que é impaciente, adquirir a virtude da paciência. Você que é orgulhoso, adquirir a virtude da humildade. Você que é preguiçoso, adquirir a virtude da diligência. A paciência, uma virtude rara em tempos como o nosso, nos convida a ver o sofrimento com outros olhos. A impaciência é tão grande que o que é que nós temos visto hoje? Males como a eutanásia, não é? Sofrer eu não quero. Então vem aí a eutanásia. Vamos acabar com o sofrimento. Diabólico. Diabólico. Vamos acabar com esse sofrimento. Vamos desligar esses aparelhos. Jesus não aceitou anestesia na cruz. Porque existe um grande valor na dificuldade.
Existe um grande valor naquele sofrimento. Veja, não é masoquismo. Eu e você, nós não vamos sair por aí procurando dificuldades, procurando dores e procurando sofrimento, não. Mas é verdade que uma hora ele bate à nossa porta. Ele bate à nossa porta. E aquela cruz que antes era um sinal dos malditos, antes era um sinal de maldição, tornou-se agora. Depois que Jesus então deu a sua vida nela, depois que Jesus então divinizou este sofrimento, depois que Jesus trouxe então sentido, essa cruz se tornou agora o sinal da nossa vitória. É aquilo que a palavra também vai nos dizer. A mãe que passa pelas dores do parto é o caminho para que ela possa contemplar o rosto do seu filhinho dali a pouco. E tão logo ela olha para aquele rosto, ela já não mais se recordará daquelas dores, porque a alegria é muito maior. As grandes alegrias, elas são antecedidas por grandes dores. Do contrário, nós não conseguiríamos percebê-las. Assim como as grandes vitórias são precedidas por grandes batalhas. Caso contrário, nós estaríamos falando de uma grande vitória. Aquilo que vem fácil, mas fácil ainda se vai. Não se valoriza. As grandes conquistas requerem de nós grandes esforços. E qual é a sua maior conquista? É sobre você mesmo. É o autodomínio. É quando você vence aquelas guerras que estão dentro do teu coração. Aqui é o início da tua vitória. Para você que deseja essa família santa, para você que deseja essa família restaurada, saiba que essa batalha começa dentro do teu coração. E por isso Dom Lorenzo vai nos dizer o seguinte: quando se encontrar em alguma pena ou trabalho e tolerar com ânimo sofrido, procura ter grande cuidado em não se deixar persuadir pelo demônio ou pelo teu próprio ego, do qual deseja se livrar dele, pois disso resultarão 2 danos notáveis. Quando você está diante de algo que requer um grande trabalho, um grande esforço, ou diante de uma grande dificuldade, ou até de um grande sofrimento, cuidado, para não se deixar persuadir por Satanás, a fim de livrar-se daquela situação, daquele incômodo, daquela dificuldade. Não faça isso. Pois disso resultariam 2 danos notáveis. Primeiro dano. O primeiro é que se esse desejo não te tirar imediatamente a virtude da paciência, pelo menos te levará pouco a pouco ao vício da impaciência. Livrar-se. Dali a pouco, se você não domina isso, você vai estar querendo livrar-se também das pessoas. Uma pessoa que te é difícil e você quer se livrar dela. Acontece que aquela pessoa foi colocada na tua vida, filho, filha, para te santificar. Por isso que São José Maria Escrivá vai dizer, não é? Quando uma pessoa te rouba, não é? Te rouba ali a paciência. Quando uma pessoa te é difícil, não diga mais isso. Não diga, essa pessoa me tira a paciência. Diga assim, ela me santifica. Não foi isso que nós aprendemos outro dia com Santa Teresinha do Menino Jesus? Atenção, cadê os seus devotos? Aquela irmã que era tão difícil. Tem momentos sim que Santa Teresinha não está lá num dia muito bom e ela diz que vai precisar se retirar para não perder a batalha. Mas no mais, ela se esforça ao máximo para sorrir para aquela irmã. A tal ponto daquela irmã dizer, meu Deus, como Santa Teresinha me ama. Como eu sou especial para Santa Teresinha. E Santa Teresinha deixa ela pensar isso. Não vai desfazer, não. Mas na verdade é o contrário. Aquela irmã é muito difícil. Mas Santa Teresinha toma uma decisão. Eu vou sorrir para ela. Eu vou sorrir para ela. Eu vou fazer assim com que ela pense, assim que ela me é tão agradável. Porque de fato Santa Teresinha se exercita a ver Jesus nela. Não diga que alguém te tira a paciência, mas que alguém te santifica. Na verdade, ele é um grande benfeitor. Ele está revelando as tuas imperfeições. Ele está revelando aquilo que em você precisa também ser transformado. Segundo, se o primeiro, esse ímpeto de livrar-se da dificuldade vai acabar fazendo você cair na impaciência, no vício da impaciência, as coisas não serão do seu jeito. Ah, como é bom escutar isso. Sempre que eu vou pregar sobre isso, eu me lembro, certa vez, quando a Madre Jane me disse isso.
Ai, que palavra bendita. Quando eu lá agoniada, querendo que a coisa fosse ali do meu jeito, ela parou tudo e disse: irmã Maria Raquel, espere. Antes da gente continuar aqui essa resolução, deixa eu só te dizer uma coisa. As coisas não serão do seu jeito. Ai, que palavra linda. As coisas não funcionarão do seu jeito. Gente, isso é libertador. Isso é consolador. Que bom saber que as coisas não são do meu jeito, mas que as coisas são do jeito de Deus. Isso é maravilhoso. Do contrário, que peso seria, não é? Se as coisas tivessem de ser do meu jeito, que obra mais terrível, que obra mais feia. Que bom que as coisas não são do meu jeito, mas as coisas são do jeito de Deus. Sair desse controle e colocar Deus no controle das coisas. Viver no tempo de Deus. Talvez você muitas vezes possa parar e dizer: se eu fosse, não é? Você não usa essa palavra porque não percebe. Mas se eu fosse Deus, as coisas aqui em casa seriam diferentes. Se eu fosse Deus, as coisas nesse mundo funcionariam diferente. Se eu fosse Deus, as coisas não estariam assim. As coisas vão difíceis, estão difíceis, por causa das más escolhas, do mau uso que se faz, que o homem faz da sua liberdade. Mas não podemos esquecer que Deus continua no controle de tudo. E nós precisamos ter paciência. Precisamos esperar no Senhor, na certeza da vitória. Porque Deus nunca perdeu uma batalha. E não vai perder na sua casa. Não vai perder na sua família. Não vai perder na história. Pode pegar esta palavra aqui, do início ao fim. E você vai se dar conta de que Deus nunca perdeu uma batalha. Por mais terrível que seja o homem. Por mais difícil, por mais que o pecado seja tão terrível, por mais que as escolhas tenham sido tão erradas, por mais que o pecado tenha dominado tantos homens ao longo da história da salvação, homens que foram escolhidos para glorificar a Deus e de repente foram glorificar Satanás, Deus nunca perdeu uma batalha e não perderá agora. Por isso que é tão importante você conhecer a história da salvação. A história da salvação continua, não acabou. Sim, fomos redimidos por Cristo. Essa história continua a ser escrita na vida de cada um de nós. A história não acabou. Outro dano é que a sua paciência seja defeituosa. Por isso, Deus te dará somente o prêmio e a recompensa correspondente ao tempo que sofreu. Existe um prêmio ou recompensa para cada sofrimento suportado por amor ao Senhor. Mas quando você, do seu jeito e do seu modo, você abrevia esse tempo, por causa dessa falta de paciência, Dom Lorenzo está dizendo, você receberá menos graças. Olha aqui. Pelo contrário, isso aconteceria se não tivesse desejado estar livre do trabalho e se conformado inteiramente à sua divina bondade. Não basta apenas o suportar com paciência. Nós precisamos, inclusive, amar. Amar aquela situação. Amar aquela cruz que me visita. Amar essa cruz que toca a minha vida, na qual eu estou sendo santificado. Jesus carregou a sua cruz e nos ensinou a carregar a nossa. Eu sei que essa pregação aqui não tem nada a ver com o que o mundo te ensina. Eu sei que essa pregação aqui não tem nada a ver com aquilo que lhe é colocado e dito todos os dias pelo mundo. Quando eu falo mundo, gente, não estou falando do mundo enquanto uma criação maravilhosa de Deus. Outro dia alguém nos comentários colocava essa questão. Não é o mundo enquanto uma criação maravilhosa de Deus. O mar, a natureza, enfim. Mas o mundo enquanto um sistema é aquilo que o Senhor por vezes vai falar, não é o príncipe deste mundo. É naquela linguagem bíblica do mundo enquanto um sistema montado para te destruir, para te arruinar. O príncipe deste mundo que é o maligno. É este mundo ao qual nós estamos aqui nos referindo. E a máxima do mundo vai ser totalmente outra. Evitar o sofrimento a todo custo, fugir da cruz a todo custo. Abandonar a sua... Se o seu matrimônio está difícil, abandone. Seus filhos estão te dando trabalho, vá embora.
Então nós estamos encontrando filhos que são abandonados pelos pais. Mães que saíram de casa para ir correndo atrás de uma aventura, para correr atrás de uma aventura, e abandonaram seus filhos em casa. Porque tá difícil? Vai embora. Tá difícil? Manda embora. Mas essa não é a escola do Evangelho, não é a escola da Virgem Maria, não é a escola dos santos. Nossa Senhora, muito pelo contrário. Nossa Senhora, se ela tem pressa com alguma coisa, é que a vontade de Deus aconteça. Inclusive, quando a vontade de Deus passa pela cruz, olha para o coração dela e veja 7 espadas transpassadas. Ou melhor, veja um coração transpassado por 7 espadas. As 7 dores da Virgem Maria, incluindo uma delas a perda do seu divino filho, a morte cruel do seu filho. E ela presenciou, ela viveu no seu coração tudo isso, sem jamais murmurar, mas louvando o Senhor a todo tempo, porque é um coração que confia no Senhor. O meu filho precisa, e aqui você pode dizer isso, ao encontrar hoje o seu filho num caminho tão difícil, você pode dizer, se o meu filho precisa passar por isso, se eu preciso passar por isso, então com ele, nós vamos passar isso juntos. E eu vou louvar e glorificar a Deus. E eu tenho a certeza da vitória sobre esta situação. Tem muitos pais, e talvez seja uma tendência natural, que querem poupar os seus filhos de todo e qualquer sofrimento. Cuidado, papai. Cuidado, mamãe. Tem sofrimentos que nós precisamos passar para aprender. É como aquele pai e mãe que não leva então seu filho a ser vacinado para que ele não sofra a pontada daquela agulha porque não quer vê-lo chorar. E aquele filho então fica desprotegido. Assim acontece na vida. Tem pontadas que o seu filho, criança, ele já precisa passar. A dor de receber um não, a dor de ser contrariado naquela vontade que ele tinha. É preciso. Tem sacrifícios que o seu filho... Às vezes a gente entra numa casa e eu fico observando, a mãe está ali se desdobrando. A mãe está ali se desdobrando. De repente um funcionário, a pessoa que ajuda em casa não foi, e a mãe está se desdobrando. E o filho está bem sentado na mesa, sendo servido, sem atinar. Para ajudar aquela mãe, eu fico assim observando. Minha vontade é dizer, menino, vai ajudar a tua mãe. Eu acho que a próxima vez eu preciso dizer. E pai e mãe, precisa instruir esse filho, ele precisa aprender a servir de agora, ele não vai aprender a servir amanhã, ele precisa aprender a servir agora. Ou está ali num canto jogando, enquanto o pai e a mãe estão ali e as coisas não devem, isso não vai funcionar bem com o tempo. Não. Outro dia alguém dizia, não é? Se já começou a andar, já pode ajudar. Aquela criancinha engatinhando desde pequena, coloca essa criança a ajudar na rotina da casa. O que é que consegue fazer? É trocar um lixo do banheiro? Então vai trocar. É o que alcança porque é pequenininho, ensina a fazer. Aquilo que a criança já consegue fazer, ensina este filho a servir, ensina esse filho a se sacrificar. Não dá tudo na mão dele porque ele não vai valorizar e ainda vai se voltar contra você. Sem contar a falta de sentido numa vida onde a pessoa não serve, não aprendeu a servir. Não aprendeu a ser útil, então ali se sentiu... Isso faz com que a criança não se sinta parte da casa, ela não se sente parte da família, se ela não faz parte ali, sabe, daquele contexto, se ela não ajuda, se ela não colabora. E isso ela não aprende sozinha, ela precisa ser ensinada. E dali a pouco aquele filho, aquele jovem se sente um fardo, se sente um peso naquela casa. Então, ensinar as nossas crianças, os nossos filhos, claro, a conta gotas, com a pedagogia que Deus também usa comigo e com você, o valor do sacrifício. Sabe que o sofrimento também tem o seu valor. No livro Imitação de Cristo, nós podemos aprender o seguinte, está no capítulo 19, no livro 3. Filho, que é o que estás dizendo? Deixa de te queixar em vista da minha paixão e dos sofrimentos dos santos.
Ainda não tens resistido até derramar sangue. Pouco é o que sofre em comparação ao muito que padeceram eles em tão fortes tentações, tão graves tribulações, tão várias provações e angústias. Convém, pois, que te lembres dos graves trabalhos dos outros, para que mais facilmente sofras os teus, que são mais leves. E se te não parecem tão leves, olha, não venha isso da tua impaciência. Contudo, sejam graves ou leves, procura levá-los todos com paciência. Seja o teu sofrimento hoje grande ou pequeno, sofre com paciência. Pacientes na tribulação, nos ensina o apóstolo São Paulo. Está na carta aos Romanos, nós vamos ver aqui mais na frente. Eu quero que você anote essa passagem. Romanos 12:12. Paciente na tribulação. Romanos 12:12. Seja paciente na tribulação. Ela vai passar. Não é? Não há noite que dure para sempre. O dia vai amanhecer. O sol voltará a brilhar outra vez. Ou ainda como diz Santa Teresinha, ainda que ele esteja entre as nuvens, eu sei que ele está a brilhar. Nós passávamos esses dias e víamos as construções tão belas, uma arquitetura antiga. Eu olhava para aquele prédio antigo, eu dizia, partilhava com a irmã que estava comigo, quantos anos foram necessários para construir esse prédio? Talvez uma geração só não foi bastante. Tivemos aí mais de uma geração. As construções eram assim, né? As grandes construções, as grandes catedrais antigas, aquilo se levava décadas e décadas para se construir. E era um trabalho primoroso, era um trabalho nos detalhes. A beleza. Hoje em dia se constrói uma caixa. E aqui nós vamos falar da tendência, não é? Tudo vai, a tendência. Se constrói uma caixa e é muito rápido para se construir. Outro dia eu passava, era um terreno baldio. Quando eu voltei, tinha ali um shopping. Eu falei, meu Deus, o que? A pressa, a agilidade. Bom, bendito seja Deus, né? Pela tecnologia. Bendito seja Deus pela inteligência com a qual dotou o homem. E hoje consegue fazer coisas tão rápidas. Mas precisamos dizer, nem por isso mais belas. Na verdade, aqui é minha opinião, uma mera humilde opinião, é pessoal. Em comparação, destituído de beleza. Não há um primor nos detalhes. É porque hoje o que conta, não é? Nessa agonia que nós vivemos, nessa pressa, o que conta é ser prático. O que conta é o que é mais rápido. Mas nós precisamos parar e refletir um pouco, porque estamos encontrando corações cada vez mais vazios. Estamos aí com as taxas de suicídio subindo e aqui, claro, poderíamos levantar muitas questões. Mas precisamos parar. Será que aquilo que é mais rápido, será que aquilo que é mais prático será o mais eficiente? Será o que trará de fato o melhor resultado? Veja, a virtude da paciência. Dom Lourenço hoje nos introduz neste caminho. A paciência não significa uma resignação passiva, mas uma entrega ativa e amorosa à vontade de Deus, transformando o sofrimento em caminho de santificação. Ah, vou aceitar isso aqui porque afinal de contas eu não tenho o que fazer mesmo. Não, eu vou amar isso aqui. Por quê? Porque eu quero me entregar à vontade de Deus. Transformar sofrimento em caminho de santificação. Não é se resignar diante daquilo de maneira passiva, mas uma entrega ativa e amorosa à vontade de Deus. Calma, fica tranquilo, sabe por quê? Jesus também passou pela tentação ali no Horto das Oliveiras, diante da cruz que se aproximava, ele também suou sangue. O Filho de Deus também verteu o seu sangue em agonia profunda e chegou a dizer ao Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Se possível, afasta de mim este sofrimento. Olha como Deus é maravilhoso, Ele nos deixa na vida de Jesus. Jesus ali prova profundamente a sua humanidade. E isso nos consola, porque muitas vezes eu e você também somos esse que no horto das nossas vidas nos voltamos para Deus e dizemos, Senhor, se é possível, afasta esse sofrimento. Mas para tão logo no Espírito dizer, no entanto, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E Jesus, que até então estava acabrunhado e prostrado, levanta-se pela força desta palavra, pela força do Espírito, para abraçar a cruz. E sofre
com paciência. Sofre com paciência. Porque naquela cruz se dá a remissão dos nossos pecados. Naquela cruz, o inimigo é derrotado definitivamente. Naquela cruz, as portas do céu então nos são abertas. Entende isso aqui? É possível aquilo que Santa Teresinha vai dizer. É possível sim experimentar uma alegria no sofrimento. Sorrir. Tem pessoas que a gente encontra e aquela pessoa, ela sorri. Aquela pessoa, ela exala, sabe, uma alegria. E quando você de repente ali senta para conversar, meu Deus do céu, como é que essa pessoa consegue sorrir no meio de um vendaval, no meio de uma tempestade como essa? Ela está sorrindo. Dom Lorenzo vai dizer, essa advertência é muito clara, quando sofremos, devemos evitar o desejo de nos livrar imediatamente do sofrimento, pois isso pode nos conduzir à impaciência e nos privar da graça que Deus quer nos conceder. Santa Teresinha vai dizer, eu quero beber este cálice até o fim. Eu quero sorver este cálice até o fim. Eu não quero desperdiçar nenhuma gota deste cálice. O cálice do sofrimento. Quando sofremos, devemos evitar o desejo de nos livrar imediatamente do sofrimento, porque isso pode nos conduzir à impaciência e nos privar da graça que Deus quer nos conceder. Nós queremos o resultado sem o sacrifício. Você já prestou atenção? Eu quero perder peso, mas sem o sacrifício de encetar o caminho que eu devo encetar. Eu quero perder peso, eu vou para uma mesa cirúrgica. Eu quero perder peso, eu vou para uma medicação. Existem aqui situações e situações, não é? Mas vamos aqui numa análise mais geral. Eu quero adquirir, não é, um corpo torneado, eu quero músculos, mas eu não quero o sacrifício do exercício. Então, venho com medicações, venho com coisas inclusive que vão afetando a saúde. Eu quero o resultado, eu quero uma família feliz, harmoniosa, eu quero uma família modelo, eu quero uma família, mas eu não quero o sacrifício. O sacrifício de ter uma família como essa. Eu quero o resultado, mas eu não quero o processo, eu não aceito o processo natural e eu preciso então do artificial. É terrível. É terrível. Eu quero um filho bem formado, eu quero um filho, não é? E um modelo, mas eu preciso aceitar o sacrifício para que este filho, para que eu tenha esse resultado, eu preciso, mamãe e papai, do sacrifício de um processo que requer o seu tempo, requer a sua energia, requer a sua presença. Você não vai conseguir este filho aqui, modelo, terceirizando aquilo que só você pode dar e só você pode fazer. A paciência, de acordo com o catecismo da Igreja Católica, é uma virtude profundamente ligada à fortaleza. É a capacidade de suportar as provas sem perder a confiança em Deus. Abre o seu catecismo, parágrafo 1808. Vamos ler isso aqui juntos? Traga sempre a Bíblia e o catecismo, porque nós precisamos fundamentar tudo aquilo que nós estamos dizendo, aprendendo aqui. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades. Firmeza e constância na procura do bem. Não adianta começar bem, é preciso terminar bem. Vai dizer Santa Teresa, não é? Não adianta começar bem, é preciso terminar bem. Não adianta amar por algum tempo, é preciso amar para sempre. Os santos são extraordinários, são maravilhosos, são ousados. Não é amar por alguns dias, não é amar por alguns anos, não é amar enquanto é bonito. Não é amar enquanto é bonita. Não é amar enquanto tem disposição. Amar enquanto tem energia. É amar para sempre, até que a morte nos separe para o comum dos mortais. Ou amar até que a morte nos una para sempre. É amar para sempre. É amar para sempre.
Amar quando já não for tão bonitinho, bonitinha assim. Amar quando já não há toda essa energia, essa disposição. Amar quando está enfermo em cima de uma cama. Amar. Amar para sempre. A fortaleza, essa firmeza e constância na procura do bem, ela firma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza nos torna capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições, dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, porque eu venci o mundo, diz o Senhor em João 16:33. Não há paciência sem suplicar o Espírito Santo. Parágrafo 1832. Abra aí. Não há paciência sem suplicar o Espírito Santo. Irmã Maria Raquel, eu sou impaciente demais. Eu também experimento essa impaciência. E por isso que você precisamos suplicar o Espírito Santo. Os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. A tradição da igreja enumera 12. E dentre esses frutos você vai encontrar aqui, inclusive em Gálatas 5, 22, 23, um desses frutos é o fruto da paciência. Paciência. Quantos pais são impacientes na correção para corrigir os seus filhos? Extrapolam ali uma justa medida. É preciso ter paciência na hora de corrigir os teus filhos. Não estou dizendo, dizer que paciência na hora de corrigir não é ser negligente, não é lerdeza, é a paciência. Na hora de corrigir, na hora de ensinar. É respeitar também o limite do outro. É respeitar também aquilo que é o limite do outro. Suportar aquilo que também aquilo que é miséria no outro. Lembre-se que a única força capaz de gerar transformação não é a física. Ali é uma coação. A pessoa faz porque está sendo coagido. Mas tão logo você der as costas, ele não vai fazer mais. A única força capaz de gerar transformação é a força do amor. E São Paulo vai nos ensinar então, 1 Coríntios 13, a caridade é paciente, o amor é paciente. Para vermos essa transformação, é preciso ter paciência. Paciência consigo também, paciência no trato com os outros, assim como Deus tem paciência com você. Deus não está demorando, Deus está usando de paciência para contigo, como usou para com o povo de Israel. Deus está demorando, já se vão 40 anos, Deus está usando de paciência para com este povo, de misericórdia para com este povo. Embora não a nomeie de maneira explícita, Jesus se refere ao conteúdo desta virtude ao repreender a agitação de Marta em Betânia. A inquietação de Marta não é senão falta de paciência. Marta, tu andas inquieta e preocupada e agitada com muitas coisas. Essa inquietação não é senão uma falta de paciência, ou seja, daquela perfeita orientação interior a Deus que torna a alma já adiantada, espiritualmente resistente às paixões desordenadas e constante no seguimento de Cristo. Pois quem perseverar até o fim, diz o Senhor, este será salvo. Nós já citamos aqui Moisés e os israelitas no deserto, não é? Êxodo no capítulo 32, nós vamos nos deparar com isso aqui. Você pensa na figura de Moisés conduzindo esse povo. Moisés foi escolhido para estar à frente deste povo, um povo de cabeça dura. Mas a palavra vai dizer que Moisés é um homem profundamente humilde. Mas imagina, tem uma hora que Moisés, quando esse povo faz lá, e Moisés conseguem roubar até mesmo a paciência de Moisés. Você já parou para pensar o quanto a paciência de Moisés foi tentada? Ele sofreu a tentação de desconfiar da promessa de Deus, de murmurar, mas o seu coração estava cheio de verdadeira paciência, que não é uma atitude passiva de esperar, mas de se abandonar e confiar na vontade de Deus. É preciso confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Escreve isso aqui. É preciso confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando.
Outro dia eu vi a história de um homem que plantou o bambu. E no outro dia foi lá ver se tinha brotado. E passou um dia, passou meses, foi ano. E aquele bambu não brotava. Até que passado tanto tempo, finalmente brotou. E ele, quando brota, ele cresce de maneira muito rápido. E dali, dentro de poucas semanas, já estava com vários metros. Porque, na verdade, todo aquele tempo passado debaixo da terra, é o bambu criando raízes profundas. O bambu é aquela planta, então, que ela vai envergar e ela não vai. Como ela é maleável, não é? Ele não quebra. De acordo com os ventos, ele enverga. Aqui nós podemos falar tanto da humildade como dessa paciência. O bambu, ele tem raízes profundas. E quanto mais raízes profundas, mais se suporta a tribulação. Aquele tempo que você não viu o bambu, ele estava criando raízes profundas. Esse tempo em que você não está vendo ainda a transformação na tua casa, não obstante você esteja no rosário da madrugada já há 24 dias, é porque está criando raízes profundas, porque a transformação vem a partir de dentro. Tenha paciência, você verá o resultado. Nós podemos também trazer José do Egito. Como é difícil quando nós sofremos uma injustiça. Você pode acompanhar essa história no livro de Gênesis, no capítulo 37, até o 39. Você vai acompanhar bem a história de José do Egito. Esse homem é vendido. E não é vendido pelos seus inimigos. Na verdade, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. E foi vendido, então, como escravo pelos seus próprios irmãos. Sem que o seu pai o soubesse. Por quê? Porque o seu pai o amava muito. Foi por inveja. José então vai parar no Egito, mas ali Deus tem um plano tão maravilhoso que esse homem se torna administrador de todos os bens do faraó. A palavra vai dizer muitas vezes, porque Deus estava com José e tudo o que ele fazia prosperava. Uma vez já na casa do faraó, a mulher do faraó apronta para cima de José, que se recusou a deitar-se com ela por fidelidade ao faraó. E ela então o incrimina de maneira injusta. De novo José é alvo de injustiça, vai parar na prisão. Mas ali na prisão o Senhor o beneficia. E a palavra vai dizer, porque Deus estava com José. E a graça de Deus superabunda na vida deste homem, de tal maneira que quando, eu preciso resumir, nossa hora vai adiantada, quando a necessidade se faz sentir na vida da sua família, é graças ao lugar em que Deus colocou, no lugar em que José está, que aquela sua família então não passará fome. E ele vai dizer isso entre lágrimas. Deus se utilizou de tudo, inclusive da injustiça que vocês fizeram comigo, para que hoje vocês não passassem necessidade. Bendito seja o Senhor. Porque Deus não desperdiça nem um bagaço da laranja. Porque Deus se vale de tudo. Deus vai se valer das injustiças que você sofreu. Deus vai se valer das calúnias que você sofreu. Deus vai se valer de todas as dores e sofrimentos que tocam a tua vida. Por isso, paciente na tribulação. Paciente na tribulação. Quantos de vocês que hoje enfrentam injustiças no trabalho? Enfrentam injustiças nas relações familiares? José nos ensina que mesmo quando tudo parece injusto, Deus tem um plano maior. Você sabia que até Satanás trabalha para Deus no final das contas? Porque tudo aquilo que ele fez para te destruir, se você está unido a Deus, o máximo que vai conseguir é te santificar. Quem diz isso são os próprios santos. Como São João Crisóstomo, que vai dizer: o demônio, malgrado ele mesmo, é um grande santificador das almas. Porque aquilo que ele inflige aos filhos de Deus para destruí-los, se você está unido a Deus, isso vai te santificar mais e mais e mais e mais. Entende? Nós encontramos também São Paulo na aprovação, 2 Coríntios 12. 2 Coríntios capítulo 12. Paulo enfrenta várias provações na vida. E em certo momento ele chega a pedir a Deus que o liberte de um espinho na carne. Mas Deus responde que sua graça é suficiente para ele, que o poder de Deus se manifesta na sua fraqueza. E Paulo aceita essa resposta com paciência, vendo que o sofrimento o tornava mais dependente de Deus. São Paulo, que alcançava tantos milagres, faz um pedido a Deus.
Que Ele retire aquele espinho na carne. A palavra não deixa claro que espinho se trata esse, mas um espinho na carne, Deus diz, basta-te a minha graça. Ou seja, o que Deus quer de São Paulo é que ele suporte aquele espinho com paciência, porque Deus quer santificá-lo por meio dele. Aquele espinho torna São Paulo mais dependente de Deus. E ele vai dizer, 2 Coríntios 12, versículo do 7 ao 10. Abre a sua Bíblia. Para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse, basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, é então que sou forte. Olha o que este homem está dizendo, gente. Eu vou repetir isso aqui para você. Para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, se eu me glorio em algo, vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas. Sinto alegria nas afrontas, sinto alegria nas necessidades, sinto alegria nas perseguições, sinto alegria no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraca, então é que sou forte. Tenho me tornado insensato, vós a isso me obrigaste, vós é que deverias fazer o meu elogio, visto que em nada fui inferior a esses eminentes apóstolos, se bem que nada sou. Os sinais distintivos do verdadeiro apóstolo se realizaram em vosso meio, com uma paciência a toda prova. Uma paciência a toda prova. E você pode então anotar para depois meditar. Romanos 8, 25. Nós que esperamos o que não vemos, é em paciência que o aguardamos. Romanos 12, 12. Pacientes na tribulação. Tiago 1, 2, 4. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. E é preciso que a paciência efetue a sua obra a fim de serdes perfeitos e íntegros sem fraqueza alguma. Provérbios 16, 32. Mais vale a paciência que o heroísmo. Mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Hebreus 10, 36. Pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Nós só temos 10 minutinhos. E eu quero aqui trazer os conselhos para que você possa obter essa virtude da paciência. Dom Lorenzo vai dizer o seguinte: em todas as coisas, tenha como universal documento e regra geral que todos os seus desejos estejam alheios de qualquer outro objeto. Você se impacienta porque você procura e você quer outra coisa, senão a vontade de Deus só. Dom Lorenzo vai dizer, não tenha outro desejo senão que a vontade de Deus. Só desta maneira os seus desejos serão bons, justos e bem regulados. E você, em qualquer sucesso contrário a eles, não vai ficar inquieto, mas estará contente, pois não aconteceria coisa alguma sem a suprema vontade do Senhor. Lembra de Jó? Deus deu, Deus tirou. Conforme foi da vontade do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. O que te rouba a paciência é porque as coisas não saem do seu jeito. Não são do seu modo. Não estão de acordo com o seu querer. Mas se o seu desejo, você busca em tudo a vontade do bom Deus, nem mesmo aquilo que sai do trilho, nem mesmo aquilo que se desorienta por um instante, vai te inquietar. Não. Porque você sabe que nada aconteceria sem a suprema vontade do Senhor. Olha o que Dom Lorenzo está dizendo. Buscar em tudo a vontade de Deus. São Luís Maria, certa vez, eu já partilhei, construiu um calvário enorme. Levou mais de ano para poder construir. Quando terminou, veio uma ordem da igreja, uma ordem do seu superior, mandando destruir tudo.
E ele destruiu. Com paz no coração, certamente em lágrimas, certamente com dor, certamente com sofrimento, mas com o coração em paz. Porque em tudo só devemos buscar a vontade do Senhor. Ao mesmo tempo, meus irmãos, não esqueçamos que a aflição, que o sofrimento também é uma fonte de graça para nós. Mesmo que as suas dificuldades sejam intensas, mesmo que toquem o mais profundo do seu ser, essa é a cruz através da qual Deus muitas vezes concede grandes graças e favores aos seus amigos mais íntimos. É um momento de graça que você está vivendo. Não desperdice essa dor, não desperdice esse sofrimento. O que foi dito sobre a paciência e a aceitação das dificuldades deve ser entendido também no caso de aflições que persistem, mesmo após você ter empregado todos os meios lícitos para se livrar delas. Quando o Senhor permite que essas aflições permaneçam, é necessário que você utilize esses meios com a disposição correta, buscando sempre a vontade divina. Esses meios devem ser usados não porque correspondam ao nosso desejo pessoal de nos livrar do sofrimento, mas porque Deus ordenou para que fossem utilizados com sabedoria. Sim, se existe hoje, não é? Por exemplo, diante de uma enfermidade, existe um tratamento, nós vamos fazer esse tratamento. Nós vamos sim, Dom Lourenço está dizendo, mas que tudo isso seja usado com sabedoria. Não é para livrar-se do sofrimento pelo sofrimento. Não, de forma alguma. Mas precisamos, dentro do sofrimento, estar atentos e cumprir nos detalhes aquilo que é vontade de Deus, aquilo que conduz à sua glória e ao santo serviço. Existe, por fim, vamos recordar e pedir ao Senhor que todo o sofrimento ele possa ser fecundo. A cruz não é o fim, mas um caminho. Mateus 16, 20, 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O sofrimento faz parte da experiência humana desde a queda. Mas Jesus nos ensina que a cruz hoje não mais é um sinal de maldição, mas de redenção, de vitória. Eu falava ainda há pouco exatamente essa mentalidade hedonista a ser vencida, não é? O hedonismo é essa doutrina segundo a qual o prazer ou a felicidade são o único ou principal bem da vida. O hedonismo busca evitar sacrifício e sofrimento a todo custo. Ele é diretamente oposto à teologia da cruz. São Paulo falou em seus dias dos inimigos da cruz de Cristo, seu fim é a destruição, seu Deus é o estômago, e eles se gloriam da própria desonra com a mente voltada para os prazeres terrenos, Filipenses 3:18. Como dissemos, ele também ensinou que a cruz era um absurdo para os gentios, 1 Coríntios 1:23. Eu vou repetir isso aqui. O hedonismo que nós estamos, vendo hoje em dia, que é esse evitar sacrifício e o sofrimento a todo custo, ele se opõe à teologia da cruz. São Paulo vai dizer, esses são inimigos da cruz de Cristo, seu fim é a destruição, seu Deus é o estômago, e eles se gloriam da própria desonra com a mente voltada para os prazeres terrenos, Filipenses 3:18. E versículos seguintes. É isso que separa do amor de Cristo. A busca exacerbada pela felicidade, por esse prazer como um fim em si. Não, essa felicidade ela vem como consequência. Quando nós procuramos como um fim em si mesmo, mais ela vai fugir de você. Ela será uma consequência. Ela virá. São Paulo é o mesmo que vai dizer, não é? Nada vai poder me separar do amor de Cristo, nem a cruz. Nada vai poder me separar do amor de Cristo, nem a espada. Pelo contrário, a cruz me une a Cristo. Nem a espada, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez. Nada vai me separar do amor de Cristo. E como abraçar então este sacrifício, esse sofrimento de cada dia? Primeira coisa, eu quero te dar rapidamente aqui 4 conselhos. Primeiro, ofereça todo o seu sofrimento a Deus e una ao sofrimento de Cristo. Qual a dor que hoje você está passando? Então ofereça. Senhor, eu te ofereço. É uma dor de dente, né? É uma dor na alma. Ofereça a Deus. Eu te ofereço esse sofrimento. E eu uno esse sofrimento ao teu sofrimento na cruz. Que ele seja redentor. Segundo, não fuja. Não fuja.
Tome ali a sua cruz, como diz o Senhor no Evangelho, como um caminho de santificação. Terceiro conselho, a vida sacramental nos ajuda a ter força para suportar o sofrimento. Não despreze o valor da Eucaristia, da confissão. Não enfrente isso sozinho, você precisa da Eucaristia. Confesse, receba Jesus no Santíssimo Sacramento. E quarto conselho, Santa Teresinha gostava muito de meditar com a frase: a vida é o teu navio, não é? Não é a tua morada. Manter a esperança na promessa da ressurreição e na vitória final sobre o sofrimento deve nos ajudar a suportar com paciência as contrariedades do presente. Vai passar. É algo que eu digo para mim, quando estou passando por alguma situação muito difícil. Vai passar. Eu não sei quando, eu não sei a hora, mas eu sei que vai passar. Aquela angústia, aquela dor, vai passar. Vai passar. Vai passar. Então, primeiro conselho, ofereça esta dor. Segundo, não fuja da cruz. Terceiro, una-se ao Senhor, confissão, Eucaristia, vida sacramental. Quarto, tenha certeza, vai passar. Tudo passa. Santa Teresa vai dizer isso, tudo passa. Tudo passa. Quantas vezes eu escuto os pais dizendo isso, né? Os filhos pequeninos dependem muito mais de ti. Os filhos pequeninos requerem toda a tua atenção. Mas até isso vai passar. Eles vão crescer. Um dia eles vão embora de casa. Eles vão tocar a sua própria vida, não é? Vai chegar um momento em que eles não dependerão mais de você. Então, é aproveitar aquele momento. Hoje o teu filho precisa de você para comer, para beber, para higienizá-lo, para um banho. Vai chegar o tempo em que você vai sentir saudade, que aquele filho já não cabe mais no teu colo, já não cabe mais no teu braço. Cresceu, passou. Fazer o que é preciso fazer hoje, fazer bem feito. E estar ali de todo o coração. Em cada sacrifício, em cada sofrimento, em cada alegria. Viver a vida intensamente. Não desperdiçar o hoje, ansiosos pelo amanhã. Viver intensamente o hoje que Deus te dá. Diante dessa louça do café da manhã que está aí para lavar, olha que beleza. Lavar com todo o amor do mundo, secar, guardar. Faz isso com Nossa Senhora, faz isso com os anjos. Ou esta pilha de documento que colocaram sobre a sua mesa, você que está aí no escritório, faça com alegria. E viva este dia na presença do Senhor, dos santos anjos, com alegria, com paciência, porque tudo passa. E a paciência tudo alcança de Deus. A conversão dos que você ama, a tua transformação interior. Deus abençoe você.